Então, gente, o último fenômeno causado pela poluição do ar que nós estudaremos é a chuva ácida, tá? Tá lá na página 286 do livro de vocês, lá no finalzinho do capítulo. Então, temos aqui, ó, a queima de óleo diesel e os processos de combustão que ocorrem em veículos e indústrias formam, respectivamente, o dióxido de enxofre, que é o SO2, e o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, ambos envolvidos na formação das chamadas chuvas ácidas. Esses gases, com nitrogênio e enxofre, se dissipam na atmosfera e, ao se combinarem com o vapor de água, participam da formação das nuvens de chuva. Essa combinação resulta nas chuvas ácidas, que ocorrem mais frequentemente nas grandes cidades. Por que, tia, nas grandes cidades? Porque é onde há a maior produção desses dois poluentes, que é o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Porém, podem atingir regiões mais distantes ao serem transportadas pelos ventos. Então, olha que curioso. Ela é formada nos grandes centros, mas pode ser levada devido à ação dos ventos para outras regiões, por exemplo, para a zona rural. Então, afetando outras regiões, certo? A chuva ácida causa danos a estruturas metálicas e aos monumentos das cidades e pode contaminar as águas dos rios e represas, além de prejudicar a agricultura e afetar a vegetação das florestas. Também pode, por exemplo, contaminar os lençóis freáticos. Então, contaminando aí os mananciais de água, certo? Então, tá aqui, ó, uma figurinha na página 286 do livro de vocês, mostrando aqui na cidade a formação dessa chuva ácida devido aos poluentes, né, das indústrias, dos carros, e está sendo arrastado, né, centenas de quilômetros pelo vento para regiões mais distantes, né? Então, vejam aí o problema que pode causar, certo? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa aula. Então, as chuvas ácidas. Tem aqui, ó, chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, certo? É um fenômeno atmosférico e ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização, né, nas grandes cidades, que produzem muitos poluentes. Consiste o que? Na precipitação, né, na chuva com elevada acidez. Então, a combinação desses gases poluentes com o vapor de água gera uma chuva que tem elevada acidez. Então, é por isso que é chamada de chuva ácida, certo? Então, tem uma grande concentração de ácidos. Esse fenômeno ele pode causar danos à saúde dos seres vivos e há também construções, monumentos criados pelo homem, porque esse ácido vai corroer esses monumentos, certo? O termo chuva ácida foi usado pela primeira vez pelo climatologista inglês Robert Angus Smith em 1852. Smith usou esse termo para descrever, por meio de um estudo, a situação vivenciada em Manchester, no Reino Unido, quando ocorreu precipitação com elevada acidez no período da Revolução Industrial, né? Foi onde começou a maior produção desses poluentes atmosféricos. Então, percebam há quanto tempo esse fenômeno, né, da poluição ocorre, né? Lá desde a Revolução Industrial em 1850, certo? Como que se formam as chuvas ácidas? Normalmente, as chuvas elas já são levemente ácidas, né? A água da chuva ela é levemente ácida. Mas as chamadas chuvas ácidas, elas têm uma acidez, né? Uma concentração de ácidos maior do que o normal. Essa chuva ácida ela pode ter uma origem natural ou pode ser causada pelo homem, né? Uma origem antrópica, causada pelo homem. No caso das chuvas ácidas de origem natural, o principal gerador dessas chuvas ácidas são as erupções vulcânicas, que emitem, né, para a atmosfera vários gases que são à base de enxofre e de nitrogênio, né, portanto, formando as chuvas ácidas. O que acontece? Já aquela chuva ácida de origem antrópica, né, causada pelo homem, é ocasionada devido aos poluentes atmosféricos gerados pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis nos automóveis e as atividades industriais, certo? Por isso que é mais comum em grandes cidades, certo? Então, essa formação das chuvas ácidas ocorre em lugares onde há, portanto, uma elevada concentração de gases poluentes,
principalmente o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, como a gente viu lá no nosso livro, certo? Esses gases, eles, ao serem formados, se combinam com o vapor d'água, certo? Na atmosfera e dão origem às nuvens. Essas nuvens, elas podem precipitar, né, gerar formação de chuvas localmente, no mesmo local onde foram produzidas, ou serem arrastadas para outras regiões, né, que não estão diretamente relacionadas à produção desses gases poluentes. Os principais gases, portanto, que estão relacionados à formação das chuvas ácidas, não se esqueçam, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio, todos dois gerados por atividades humanas, principalmente relacionados à queima de combustíveis fósseis nos automóveis e nas indústrias, certo? Que ácidos é que são formados nessas chuvas? Principalmente o ácido sulfúrico, que é a base de enxofre, e o ácido nítrico, que é a base de nitrogênio. Por isso que esses dois são os principais poluentes, certo? Então, nós temos aqui uma figurinha mostrando a formação dessas chuvas ácidas. Então, nós temos aqui a liberação dos gases poluentes, que são o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, junto com o dióxido de carbono, que é o gás carbono. Esses três poluentes são produzidos por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis nas indústrias. São lançados na atmosfera e na atmosfera eles se combinam com o vapor d'água e formam as nuvens de chuva. Essas nuvens de chuva vão, portanto, gerar a formação das chuvas ácidas, que podem ocorrer a quilômetros de distância dos centros urbanos, que são os principais geradores dos poluentes, causando aí graves consequências, certo? Que consequências são essas, tia? Aí nós temos várias consequências ambientais geradas pelas chuvas ácidas. Então, destruição da vegetação, certo? Acidificação do solo, o solo se torna ácido e impróprio para a agricultura. Acidificação dos reservatórios de água, como açudes, represas, lagos, lagoas, rios. Também a contaminação dos lençóis freáticos, né? Perda da biodiversidade devido à elevada concentração de acidez, principalmente na água dos rios, né? Que faz com que parte dos animais que vivem no rio morram devido à acidez da água. Dependendo da concentração, pode afetar a nossa saúde, certo? Causando principalmente doenças respiratórias e também causa, como eu disse para vocês, alguns problemas nas construções, nos monumentos, né? A destruição desses monumentos, como o caso que a gente está vendo aqui, gente. Ó. Esse daqui é uma floresta que foi basicamente destruída devido à ação das chuvas ácidas. Veja como é danoso, né, para o ambiente. Aqui está vendo todos esses monumentos corroídos. Esses monumentos corroídos foram corroídos também devido aos ácidos presentes nas chuvas ácidas. Então, eles também causam, portanto, danos aos monumentos criados pelos homens, às construções, certo? Então, aqui no final nós temos um resumo do que é a chuva ácida, né? Fenômeno atmosférico onde a chuva se torna mais ácida do que o normal, certo? Geralmente com uma acidez menor que 5,5, né? Que é uma acidez realmente bem baixa. Pode ter origem natural devido às erupções vulcânicas ou uma origem causada, né, pelas atividades humanas, uma origem antrópica devido à poluição gerada pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis nos automóveis e nas indústrias. Certo? Essa grande concentração desses poluentes, principalmente dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, combinam-se com o vapor de água e formam as nuvens, né? Que vão formar as nuvens e vão gerar a precipitação, né? Que é a chuva ácida, certo? Pode causar graves consequências, como a gente viu, como a acidificação da água dos rios, acidificação do solo, dos lençóis freáticos,
contaminação, portanto, das águas, certo? Também perda da biodiversidade, principalmente nos ambientes aquáticos, e doenças para nós seres humanos, principalmente doenças respiratórias, além dos danos aos monumentos, como a gente viu. Bom, portanto, gente, aqui nós terminamos o capítulo 1 do livro 2, né, do segundo bimestre, unidade 1. Agora vocês podem resolver a atividade, né, da unidade 1, tá bom? Terminamos aí o nosso conteúdo sobre a composição da atmosfera, as camadas da atmosfera e a poluição do ar, certo? Então, até na nossa próxima aula, que já é sobre a unidade 2, tá?